Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, Senhor Deus, nós antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor nos procurou. Nós, que estávamos no meio da concupiscência, somente merecíamos receber o julgamento, o castigo diante do Senhor, mas o Senhor teve misericórdia. E o Senhor Jesus morreu e derramou o seu sangue por nós. E através daquele sangue, Ele nos salvou eternamente. E nos salvou sem nenhum preço a ser pago por nós. E nós somos considerados seus filhos, para ganharmos essa esperança e graça eterna de podermos entrar no seu reino glorioso. E agradecemos e damos louvores por toda essa graça permitida a nós. Damos somente ao Senhor. Nesse tempo agora também, os irmãos e irmãs, nós que recebemos a redenção pelo seu sangue, nós estamos aqui reunidos, relembrando essa sua grande graça efetuada pelo seu sangue. Agradecemos por nós podermos estar em comunhão dentro desse rebanho santo do Senhor Deus. E nesse tempo agora também que o Espírito Santo esteja conosco, nós cremos nisso. Cada um de nós que o Senhor Deus possa estar cuidando. E através da sua grande graça plena que o Senhor possa nos encher com seu amor e através da palavra santa verdadeira possa nos preencher para que nós, como seus filhos, não passemos nenhuma vergonha. Que o restante das nossas vidas, elas não sejam em vãs ao ver do Senhor e que nós possamos fazer a grande vontade do Senhor Deus e assim mais fortemente possamos testificar a sua palavra para que muitos espíritos que ainda não receberam a salvação possam manifestar a graça do Senhor e assim possa ser efetuado o seu trabalho da evangelização. Senhor, nós ainda somos fracos e nos faltam muitas coisas. Dentro do nosso coração e vivência ao ver do Senhor, existem muitos pecados vergonhosos diante do Senhor. Senhor, que o Senhor, através da sua palavra, possa manifestar todos esses pecados, revelá-los, para que através da sua palavra nós possamos ser estabelecidos mais fortemente. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus nos ter permitido a sabedoria para podermos discernir a verdade. E nós podemos ter essa força e coragem de viver diante do Senhor Deus pela sua palavra. Nesse tempo agora também nossos irmãos e irmãs que não puderam participar, aqueles que estiverem no meio da doença, que rapidamente o Senhor Deus possa restaurar a saúde. Aqueles que estiverem no meio da dificuldade, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um, para que nenhum se perca, Senhor Deus. Todas as nossas igrejas que estão pelo mundo todo. Nesse último tempo, Senhor Deus, todo o trabalho que deseja efetuar por nós, que possa ser realizado. E que através da palavra e o poder do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa nos encher plenamente, para que assim possamos evangelizar mais fortemente o seu Evangelho, para que possamos efetuar essa grande missão da evangelização do Senhor. Nesse tempo agora também, que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária para nós, que o Senhor Deus possa nos mostrar qual o caminho que devemos percorrer. Agora também a palavra do Senhor que gosta de manifestar, possa manifestar para nós, para que nós possamos compreender de forma limpa, para que nós não sejamos mais aqueles que percam a palavra do Senhor, mas pelo agir e ouvir a sua palavra, que nós possamos efetuar e ouvir e receber toda a graça e bênção do Senhor e o Senhor possa acompanhar. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia. Palavra de João, capítulo 15. João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 26 e versículo 27, eu irei ler. João, capítulo 15, versículo 26 e 27, vamos ler. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar,
aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Até aqui. O novo ano se iniciou e não passaram muitos dias, mas já são dia 20 de janeiro. O tempo passa muito rápido. O tempo permitido para nós, nós sabemos que não é um longo período de tempo. Então, em Efésios capítulo 5, o Senhor ordenou para que nós guardemos o tempo do Senhor. Então, uma pessoa, ela deu dinheiro bem importante para alguém, para o servo, e disse para economizar, ou utilizar de forma mais importante, economizar esse dinheiro, guardar. Mas então, o homem sabe calcular muito bem o dinheiro, mas não calcula o tempo. Mas então, em Salmos 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias. Então, que tipo de sabedoria ganhamos contando os dias? O tempo importante permitido para cada pessoa, utilizar de forma mais preciosa, é a sabedoria. Então, da mesma maneira, os bens materiais permitidos para aquela pessoa, se não forem utilizados de formas preciosas, forem utilizados em lugares vãs, em lugares que não têm valor, não tem como dizer que essa pessoa é uma pessoa sábia. Uma coisa mais importante que o dinheiro é o tempo. O tempo tem que guardar, tem que saber economizar. Então, o tempo, de forma mais preciosa, quando utilizada por alguém, esse homem é a pessoa mais sábia. Então, não sejais pessoas ignorantes, mas economizeis o tempo como sábios. Então, uma pessoa que guarda o tempo é uma pessoa sábia. E então, assim, poderá diferenciar, compreender qual é a vontade de Deus. Então, para realizar o trabalho do Senhor Deus, é necessário saber qual é a vontade do Senhor. É a pessoa mais sábia. Então, que nós não sejamos as pessoas mais em vãs. Então, mas quando fizermos a vontade do Senhor Deus, para realizar todo esse trabalho, então nós precisamos gastar esse tempo no tempo realmente especial, precioso. Quer dizer que o tempo está passando. Quer dizer que a vida também está sendo reduzida. Então, o tempo permitido para mim é necessário utilizar da forma mais preciosa possível. E nós, dentro da nossa vivência tão curta, nós não vivemos por essa nossa vida, mas sim por causa do reino dos céus eterno. Então, nós estamos aprendendo sobre isso no mundo dos céus. E então, o reino dos céus não tem como comparar com nenhuma glória ou graça que nós temos a este mundo. Se tem muito sofrimento e perseguição, mas a glória eterna, para se tê-la, a tribulação que você sofre por esse pouco período de tempo é nada comparado a essa glória eterna permitida ao Senhor. Porque as coisas que nós vemos, realmente as coisas certas, boas, não são as visíveis, mas as invisíveis. Nós, enquanto vivemos este mundo do visível, nós não estamos fazendo nada. Nós precisamos saber que nós precisamos viver por esse reino, esse mundo espiritual do Senhor agora. Então, uma pessoa que vive conforme a palavra do Senhor Deus é a pessoa mais sábia que se tornará. E então, precisamos pensar que esse dia desse ano é o último dia do ano. Então, quando pequeno, eu fui com um pequeno panfleto. E naquele panfleto estava escrito: hoje é o seu último dia. Então, para se tornar e para ser o último dia do filho,
Então quer dizer que ele também não sabe o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Então, a nossa vida é como se fosse uma névoa que aparece por um pouco período de tempo e depois desaparece. Então nós não sabemos o que irá acontecer num único dia, durante a manhã. Então quer dizer que o amanhã provavelmente realmente não é minha. Que não dá para conhecer o futuro. Então esse meu filho, ele é como se fosse uma névoa que ao se encontrar com o sol, ele dissipa rapidamente. Então, se nós pensarmos que esse é o último dia dessa criança, ela precisa deixar essa criança comer o máximo que ela quiser. Tudo que ela quiser ver, ela precisa ver. E tudo que deixar ela mais triste. Então, realmente, nós precisamos pensar o que eu faria no último dia deste mundo. Temos muitas coisas que nós nos arrependemos. O curto período de tempo que nós temos, nós precisamos economizar no máximo possível para viver pelo Senhor. É necessário ter esse coração. Então eu li uma coisa nesse livro. Uma pessoa, ela se encontrou com uma tal pessoa em uma cidade. E eles estavam na estação. Eles se encontraram. E após se encontrarem, eles disseram um ao outro. Então essa pessoa era uma pessoa que evangelizava. Então ele disse, nossa, vamos para o restaurante. Então essa pessoa que o viu pela primeira vez falou, uai, como assim? Por que restaurante? Então essa pessoa falou, não, porque eu ouvi dizer que você prega o evangelho, eu quero servi-lo. E assim levou ele para o restaurante. E ele deu uma comida muito boa para aquela pessoa. E depois ele disse, na verdade, eu tinha guardado muito dinheiro para hoje, mas eu realmente perdi todo o meu dinheiro. E o dinheiro que me restou é bem pouco. Então como é que eu devo utilizar? Ele começou a pensar. Eu, durante todo esse tempo, penso que gastei o meu dinheiro em lugares que não têm valor, que não têm importância. Então, eu acho que o Senhor Deus levou tudo de mim. Então, esse último dinheiro que sobrou, eu pensei, como é que eu devo utilizar? Então, eu queria servir, receber essa pessoa que prega o Evangelho. Então, eu acredito que esse é o correto. E isso realmente aconteceu de verdade. Então, realmente, nesse tempo tão curto que nós temos, como é que vamos utilizar de um jeito valoroso? Então, isso é algo muito importante. Ter esse coração. Se hoje for o meu último dia, o que eu irei fazer? Uma pessoa, ela fala, se eu viver devagarzinho a vida, vai dar. Por que eu quero me apressar tanto? Mas será que você tem tanto tempo assim? O tempo não é tão longo como você imagina. Pode ser que acabe de repente. As pessoas jovens, as pessoas saudáveis, de um repente. E esse tempo, planejado pelo Senhor Deus, nós temos certeza que estamos vivendo nesse último tempo. O fim dos tempos está tão próximo. Então o Senhor, ele diz para estarmos acordados, vigiai. Então realmente nós precisamos vigiar, porque está chegando o último dos tempos. Então, porque quanto mais chega o fim dos tempos, as pessoas mais elas não ficam realmente acordadas, elas se perdem nos seus próprios pensamentos. Então todas as coisas nesse tempo estão evoluindo, a medicina, a tecnologia, tudo vai acelerando tão rápido. Todos os fatores eles evoluem, mas a moralidade cai aos chãos. Então ninguém está em sã consciência. Então eles vivem a vida toda como loucura e por fim eles retornam para a morte. Então, quando chegar o último tempo, o cristão precisa estar acordado com a mente sã. Então, estar com o coração acordado, orando. Porque orar é manter uma relação correta com o Senhor Deus. Então, dentro da nossa igreja, nós sabemos muito da Bíblia, mas eu não sei se as pessoas elas oram bastante. Então, se olharmos a vivência do Senhor Jesus, se olharmos nos 4 evangelhos da Bíblia, aparece a história do Senhor Jesus, da vida, e mostra como é a forma realmente específica que o Senhor Jesus orou. Então, se nós formos alternando os evangelhos e formos lendo, podemos ver que o Senhor Jesus orou bastante. Na madrugada ele orava, quando sim, chegava à noite também orava.
subia no monte alto para orar. E o Senhor também, como costume, estava orando no Monte das Oliveiras. Se olharmos em Lucas capítulo 22, versículo 44, o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele estava orando. E a última oração do Senhor Jesus estava escrito: e posto em agonia, orava mais intensamente. E seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Por quê? Porque o restante da vida do Senhor já estava decidido que o Senhor seria levado. Ele realmente decidiu ir para a cruz. Ele, por conta própria, decidir não é algo fácil. Então, como o Senhor Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Então, esse cálice do sofrimento da cruz. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, não faça conforme a minha vontade, mas sim a do Pai. Se olharmos em Hebreus capítulo 10, nós podemos ver que o Senhor ele foi conforme a vontade do Senhor Deus para receber o sofrimento. No Antigo Testamento, o Senhor Jesus foi enviado a este mundo para carregar todos os pecados e morrer por causa de todas as nossas concupiscências e iniquidades. Então o Senhor Jesus, o pequeno cordeiro, foi levado a este mundo, planejado e ordenado, e a promessa do Senhor Deus para que o Cordeiro de Deus morra neste mundo na cruz, para que assim nós possamos receber a salvação. Mas a carne do Senhor Jesus é uma carne igual à nossa. Então o Senhor Jesus, ele naturalmente, pessoalmente, ir para diante daquela cruz não é algo fácil. Então, ele disse: Pai, não faça a minha vontade, mas sim a sua. Então quer dizer que essa é uma oração de sujeição diante do Senhor Deus. É de se esforçar de forma suplicante, derramar o suor como se fosse gotas de sangue. Então, verdadeiramente, cientificamente, eles dizem que quando uma pessoa se esforça tanto para orar, quando ele está orando, então dentro desse suor eles dizem que se mistura com sangue. A gota de suor se torna como se fosse de sangue, vermelho. O Senhor Jesus, ele estava na frente da cruz. E quando ele fez a última oração, então como ele se esforçou tanto, que o suor dele se tornou como sangue. O Senhor Jesus, na luta contra si mesmo, ele venceu. Ele orou. Para ganhar aquela força é necessário orar. O Senhor Jesus até agora está sentado à destra do Senhor Deus, orando por nós. Mas por que nós não estamos orando? Se dormirmos, acordarmos, a primeira coisa que precisamos fazer é orar, dar o dia ao Senhor Deus, deixar as mãos para viver conforme a vontade do Senhor, com a condução e a ajuda do Senhor. Qualquer trabalho que você inicie, está orando para que o Senhor Deus possa estar junto. Quando você vai se encontrar com alguém, que seja conforme a vontade do Senhor Deus. Então, mesmo na dificuldade, deixar com o Senhor Deus, orando para que o Senhor Deus ajude. Então, antes de dormir, que esse dia, que o Senhor Deus possa conduzir, crer, agradecer. E também, se estiver algo errado, ter o coração de arrepender. Hoje à noite, se eu vou dormir ou acordar, para que eu possa dormir de forma de paz à noite, para que eu possa ganhar força para trabalhar pelo Senhor. Então nós sempre precisamos orar sem cessar. Isso é continuamente estarmos ligados com o Senhor Deus. Então quem não ora cai na tentação. Quem não ora se afasta do Senhor Deus. Então, verdadeiramente o Senhor Deus, Ele está próximo de todos aqueles que o buscam de verdade. Então aparece em Salmos. Então se uma pessoa não ora, se afasta do Senhor Deus. Se aproximem do Senhor Deus, porque assim o Senhor Deus estará próximo de vós. Porque o Senhor, Ele gosta de se aproximar daqueles que o querem. Então, mas Ele não ora o dia todo. O dia todo não ora. Durante vários dias não ora e não tem problema nenhum. Então ele, se não precisa da ajuda do Senhor Deus, realmente não precisa orar.
Mas então, uma pessoa visitou em uma casa e ele fica o dia todo sem falar nenhuma palavra. Isso é normal? Então, a oração é conversa com Deus, é comunhão. Você estar próximo do Senhor Deus. Você ter essas mãos de poder conseguir esse auxílio do Senhor, porque eu sou fraco, para que o Senhor me ajude. Então, com as mãos do poder do Senhor Deus, para eu poder me aproximar. Então, como em Tiago capítulo 4, versículo 2, ele fala: E nada tendes, porque não pedis. Então, o Senhor, ele diz: Eu vou te dar, mas você não busca. É por isso que o Senhor Deus, mesmo querendo dar, ele não consegue. Então, o Senhor Deus, ele pretende dar para aquele que busca. As coisas que o Senhor Deus quer dar são muitas, mas por não orar, por não receber isso, então realmente não sabemos qual o trabalho que irá acontecer. Para ganhar algumas moedas, essa pessoa, ela se esforça tanto desde a madrugada até a noite. Sabem que isso é algo lógico, mas a graça e o poder permitido pelo Senhor Deus, e essa bênção. Então, se nós orarmos, o Senhor, ele disse que nos permitiria, mas não ora. Por quê? Porque não crê. Então, não crê na promessa do Senhor Deus. Então, sem o Senhor Deus, ele pensa que ele consegue fazer pela sua própria força qualquer coisa. É por isso que não ora. Então, orar de forma correta. Esta pessoa é uma verdadeira pessoa com poder. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, orar por causa de sua carne é uma oração errada. Então, para orarmos diante do Senhor Deus, é preciso buscar qual é a vontade do Senhor Deus. Então, a nossa oração precisa estar adequada à vontade do Senhor Deus para o Senhor ouvir. Por isso que nós precisamos estar acordados e nos esforçando para orar. Então, na nossa igreja, a Bíblia, como nós sabemos tanto, não tem tantas pessoas que sabem a Bíblia como nós. Quando nós falamos capítulo, versículo, nós procuramos rapidinho. Mas então, tem pessoas que frequentam a igreja durante vários anos. Tá, até o ancião de uma igreja do mundo. Quando você fala a Bíblia, ele não sabe se está no novo, no antigo, fica procurando, não sabe. Então, antes, para uma pessoa, eu perguntei: você sabe qual palavra está escrita em Ezequiel capítulo 5, versículo 8? Então essa pessoa começa a procurar. Ele perguntou: onde que está essa palavra de Ezequiel? Então nós estamos testando. Ele não sabe nem se está na Bíblia ou não está, não sabe se é novo ou Antigo Testamento. Você fala do Antigo Testamento, mas ele está procurando no Novo. Você fala no Novo, ele está procurando no Antigo. Então, mas na nossa igreja, quando nós falamos capítulo, versículo, já acha rapidinho. Então, fazer isso, não tem muitas pessoas. Então, é necessário saber muito da Bíblia. Então, já que estamos entre nós não falamos, mas se você vai sozinho para algum lugar, tem vezes que você quer ser como professor. Deve querer falar muito, mas não pode ser assim. Então, essa Bíblia, nós precisamos compreender, obedecer, e isso foi o que o Senhor Deus nos permitiu. Então, não é algo que o Senhor Deus ensina de qualquer maneira. Então, mas não ora direito. Por quê? Então, uma pessoa que ela não precisa orar, ela está orando na madrugada, está orando na montanha, orando não sei o que. Se você não sabe da Bíblia e você ora, o que acontece? Você recebe o demônio. Uma pessoa que não recebeu a salvação vai no meio da montanha e começa a orar. Fala: Senhor, Senhor, me dê, Senhor, me dê. Então o diabo fala: nossa, eu vou te dar a vinha. Então o demônio entra dentro dele. Então, ele acha que recebeu o Espírito Santo, mas não está. Então, o Espírito Santo não vem dessa maneira. Mas uma pessoa que deveria orar, ela não está orando. Não ora, somente conhece bastante da Bíblia. Quer dizer que ele cai numa arrogância perversa. Muito conhecimento aí soberba a pessoa. Então, em Coríntios capítulo 8 aparece essa palavra. Então, não saber da Bíblia, você orar, você se perde na religiosidade. Então, tem que manter o balanço. Então, nós que recebemos a salvação, verdadeiramente sabemos da Bíblia,
Mas também precisamos nos tornar em pessoas que oram de forma correta. É necessário orar para que o Espírito Santo possa nos fazer compreender de forma exata. Então, para que nós possamos ganhar força para obedecer à vontade do Espírito Santo, ganhar força para pregar esse Evangelho. Então, como os apóstolos eles oraram tanto? Então, dentro da história, as pessoas que estavam pregando o Evangelho do Senhor Deus, que foram utilizados pelo Senhor Deus, não existe ninguém que não tenha se esforçado. Então, todos oraram, porque quem não ora, realmente o Senhor Deus não utiliza. Por isso, que para que orem, é necessário decidir, é necessário verdadeiramente orar, é só orar. A oração não é algo difícil, mas sabe por que não funciona? Porque você não sente necessidade. Quer dizer que é preguiçoso. Outras pessoas nem leem a Bíblia. Se olharmos em Provérbios, diz que o preguiçoso, ele tem preguiça de colocar a colher de comida na sua boca. Ele tem tanta preguiça de colocar a comida na boca. E uma dona de casa, ela não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Então o marido cozinhava, fazia tudo. Porque se não fizer, não tem como comer. Então o marido ele teve que viajar para um outro país. Então ele precisa viajar, então essa esposa ficou realmente tão preocupada, porque se ela não consegue cozinhar, ela vai morrer de fome. Então ele pensou, o que eu vou fazer? Então ele teve uma grande ideia. Então ele fez uma grande quantidade de pães. Ele encheu num balde e furou esse balde. E encaixou a cabeça de sua esposa dentro desse buraco do balde. E então, só de ela ficar fazendo assim, já dá pra comer. Mas então, depois que ele viajou, ela morreu. Por quê? Porque ela conseguiu comer o que estava perto. Ela era só virar esse balde para pegar mais pão. Mas ela não virou. Então ela só comeu o pão que estava perto e morreu de fome. É engraçado, não é? Então como é que vai acontecer uma coisa dessas? Mas nós que recebemos a salvação, temos a palavra, mas nós não lemos, não memorizamos, não meditamos, não pensamos em treinar. Então como isso é a vida de fé? Pensem bem. Quando você vai para a igreja, você tira toda a poeira da Bíblia. Então, a Bíblia é algum ornamento em casa? Então eu pensei, eu lembrei de uma coisa, então eu vou contar para vocês. Então já que o fim está bem próximo, então vós precisa vigiar, estar acordados. Então como assim você estar vigiado, acordando? Então como filho do Senhor Deus, como cristão de verdade. Então para se encontrar com um Cristo que não está longe. Então como se hoje é o meu último dia. Então, o que eu irei fazer? Então todos os dias precisa ter esse coração. Então ter esse pensamento, essa vivência, estar acordado. Então receber a ajuda do Senhor Deus, a condução do Senhor Deus. Nós precisamos nos esforçar para orar de tal maneira. Então hoje, chegando nesse novo ano, se nós olharmos o anúncio da igreja, nós podemos ver inúmeras conferências que vamos ter pelo país todo. Então realmente, por mês, 50 a 60 igrejas estão fazendo conferências. Então várias igrejas estão me chamando de vários lugares para fazer a conferência. E então as pessoas que recebem a salvação, está acontecendo bastante esse número. Então nós, por causa desse trabalho do Evangelho, muitas pessoas novas, elas irem receber a salvação. Esse é o nosso dever. E também de outra maneira, as pessoas que receberam a salvação, agora eles precisam ser conduzidos para que possam viver bem a vida de fé. Então o Senhor possa ajudar, conduzir. Nós auxiliarmos nisso é necessário. Então hoje em dia, nós podemos dizer que o número da população vai diminuindo pouco a pouco. Cada momento o número de estudantes do ensino fundamental está diminuindo. Não tem estudante para se matricular, então não tem para quem se formar. Então lá no interior, eles fecham as escolas no interior. Isso é um grande problema.
Então, a nossa igreja dominical também diminui as crianças. Então, até na creche, continuamente diminui o número de crianças. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ter filhos. As pessoas jovens, eles pensam, será que eu preciso me casar? Eu não preciso me casar. E a pessoa que casa fala, será que eu preciso ter filhos? Para criar, para ensinar, realmente custa tanto dinheiro, cansa tanto. Eu vou viver de qualquer jeito aqui com o meu parceiro e vou morrer. Então, para que eu vou me esforçar, me cansar? Então, eles, cada momento, vivem de forma mais individualista. Então, se continuar assim, depois vamos entrar em extinção. Então, esse não é o problema. Então, antes que acabe dessa maneira, o mundo vai acabar. Estão entendendo? Então, realmente, acabar dessa maneira não precisa se preocupar tanto. Mas uma coisa que nós precisamos ter na cabeça é que nós que recebemos a salvação, agora precisamos ver se a vida de fé está crescendo realmente de forma correta. Mas se não cresce, envelhece antes de evangelizar, antes de orar. Então, realmente, é necessário que uma nova vida nasça a todo momento. Então, a família é bem grande, mas nasceu uma nova vida na família. Nasceu o caçula. E depois nasceu, ele brinca, ele faz brincadeira, ele pode se divertir com a família. Então, isso tem vida, isso tem a felicidade na família. Mas os idosos estão sentados um olhando para o outro, não tem nada de divertido. Então, me desculpem. Então, a nossa vivência não tem como. Mas então, uma pessoa que recebeu a salvação onde estão reunidos, então realmente tem tantas pessoas velhas, mas que nascem uma nova vida. Então lá acontece um grande problema, porque continuamente precisa 100% vai acontecer um problema. Porque a nova vida, nasceu um novo filho, quer dizer que a esposa, o marido, todos eles precisam se esforçar para criá-lo. Qualquer dificuldade que tenham, precisam aguentar. Eles, qualquer dificuldade que tenham, precisam um auxiliar o outro. Quando tem somente os dois, pode ser que aconteça o problema. Então os cristãos onde se reúnem nesse rebanho, quando nasce uma vida, Deus se torna uma felicidade, um agradecimento, tem esse coração de querer evangelizar. Mas uma pessoa, não surge pessoas que recebem a salvação. Então esse trabalho da evangelização acaba. Então se o Espírito Santo está trabalhando, todos os dias ele soma as pessoas que recebem a salvação. Mas então, se o Espírito Santo ele não trabalha, então todas as pessoas eles se perdem carnalmente, eles começam a brigar dizendo, quem é melhor, quem fez isso. Então se a evangelização não acontece, com certeza tem um problema. E então, o cristão que recebeu a salvação é necessário ter bastante desse número, precisa continuamente pregar para lá fora. Então, mas por dentro, o que é necessário fazer? Nasceu uma pequena criança, então toda a família, qual é o dever dela? Amar, cuidar, toda a família. Porque se não for, essa criança não vai crescer de forma normal, de forma saudável a desenvolver. Então nós, se realmente estamos com as pessoas que receberam a salvação agora, as pessoas que receberam a salvação antes precisam ajudar, precisam auxiliar, segurar, para levar, conduzir para viver a vida de fé. Então porque se nós não o fizermos, não está certo. Por isso que nós, sempre, precisamos ajudar as pessoas que receberam a salvação agora, as pessoas que têm a fé fraca. Então para essas pessoas nós precisamos dar interesse e precisamos nos esforçar para segurar. E então, no domingo, as palavras que nós temos. Então, se possível, eu estou tentando pregar as palavras necessárias para as pessoas que receberam a salvação agora. Então, de forma bem fácil. A Bíblia, ela, tudo de forma fácil, de forma simples, é necessário compreender, penso eu. Se ensinar difícil, não tem como. E então, uma criança pequena nasceu.
Então, primeiramente, buscar a mãe, depois o pai, o irmão, a irmã, o tio, a tia. Então, a comunhão com a família. Após recebermos a salvação, o Senhor Deus Pai, o Senhor Jesus, que morreu por mim e ressuscitou, Ele que me faz compreender a palavra, o Espírito Santo, e também os irmãos e irmãs que me auxiliaram para receber a salvação. Nossos irmãos e irmãs dentro da igreja. É esta comunhão, junto dentro do Senhor. Então, esta comunhão, então nós chamamos isso de fellowship. Quer dizer que isso é a união, isso é a vida de fé. Agora não é só por isso. Então agora, junto com os pais que o fizeram nascer, é necessário ter a comunhão boa. Então, ouvindo a palavra do pai, recebendo o amor total da mãe. Encontrar com um bom professor, então continuamente precisa receber a ajuda e a condução do professor, não é? Se não quer receber o ensino do professor, não quer receber a condução, quer fazer ele por conta própria, então para que precisa do professor? Então, após casar, um marido, uma esposa, é necessário ter essa comunhão. Não pode desprezar. Então, dentro de sua vivência, precisa receber. Então, duas pessoas já que se tornaram uma pessoa. Então, ambos precisam respeitar a personalidade do outro, um ajudar o outro, cuidar do outro. Então, tem que ser assim, não pode viver desprezando. Então, após recebermos a salvação, o que aconteceu? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Conhecer essa verdade é receber a salvação. Você, como é que compreende essa graça? É através do Espírito Santo. Então não é por você ser inteligente que compreende. Então, seja o pastor, seja o missionário, qualquer pessoa que prega o Evangelho, se o Espírito Santo não auxilia, não tem como compreender o Evangelho. É porque se olharmos em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que quando ele prega o Evangelho, ele não fala palavras de homens, mas ele realmente manifesta pela graça da palavra do Senhor Deus. Então quer dizer que o Evangelho, o poder do Senhor Deus não está na palavra dos homens, mas sim pela palavra. Se não for pelo auxílio do Espírito Santo, isso somente basta de conhecimento. Então, pode ser que não seja realizada a salvação. Então, verdadeiramente, quem faz compreendemos essa graça do Senhor Deus é o Espírito Santo. Então, quem é que pode compreender? Então, quem realmente busca verdadeiramente o Senhor. Então, quem realmente vós que tem sedes. Realmente, quem crê no Senhor Jesus, ele pode realmente ter o rio que corre da água à vida. Então uma pessoa que está com sede, ela pode buscar e o Senhor fazer compreendê-la. Então, como aparece em João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Então fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, como em João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. A verdadeira felicidade, satisfação e paz que não podemos ganhar com nenhuma outra coisa do mundo. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12... Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, para que nós possamos conhecer a graça do Senhor, o Senhor permitiu o Espírito. O Espírito. Por isso, então, quando esse Espírito Santo vier, então como aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder, em Espírito Santo e em muita certeza. Então não é pelas palavras, pelo conhecimento, mas sim pela palavra, poder, Espírito Santo e muita certeza. E então, quando o Espírito Santo vem, realmente nós podemos compreender, crer de forma exata. E também,
Como em Romanos capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica que eu me tornei filho do Senhor Deus. Ele me faz compreender. Ao compreender nisso e crer, quem é que o faz? É o Espírito Santo. Então é um trabalho surpreendente. E também, no Antigo Testamento, o povo de Israel, realmente o Senhor Deus, Pai, ele se manifestava através do povo de Israel, o seu poder. Durante 33 anos, o Senhor Jesus, Deus Filho, veio a este mundo para morrer na cruz e ressuscitar. Então, o trabalho do Deus Filho, o Senhor Jesus, verdadeiramente é 33 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, principalmente, ele fez o seu trabalho. Então, toda a promessa, como está no Antigo Testamento, na vida, na morte, na ressurreição do Senhor Jesus, foi efetuado. O Senhor Jesus, quando foi levado aos céus, o Espírito Santo veio ao mundo. No Pentecostes, o Espírito Santo veio ao mundo. E até que o Senhor Jesus veio a este mundo, durante esse longo período de tempo de 2000 anos, é o tempo do Espírito Santo. É por isso que, se olharmos em Atos, ele mostra qual é o trabalho do Espírito Santo efetuado através dos apóstolos. Não é os atos dos apóstolos, mas o ato da igreja também. Então, os apóstolos, eles, enquanto estavam pregando o Evangelho, eles retornaram para diante do Senhor Deus. Mas naquele Pentecostes, aquele Espírito Santo permanece junto conosco até hoje. É por isso que agora é o tempo do Espírito Santo. E então as pessoas que receberam a salvação, eles agora, como é que podem compreender, podem crer? Quem o faz? É pelo trabalho do Espírito Santo. E não somente isso, mas também que o Espírito Santo, ele está dentro de mim. Então, como em Gálatas capítulo 3, versículo 2, só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, quando nós recebemos essa pregação da fé, podemos compreender, receber o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não partiu após recebermos a salvação, ele permanece. Então, em João capítulo 14, o Senhor Jesus, ele diz que enviaria um outro Senhor para nós. Tá, esse Senhor que permanecerá conosco, o Consolador, ele estará dentro de nós. O Espírito Santo viria. Ele nos faria compreender a graça, mas também permaneceria em nós. É por isso que João capítulo 14, versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, quando nós recebemos a salvação, o Senhor vem para nós. Então, Jesus Cristo, que Ele morreu pelos meus pecados, agora Ele está dentro de mim. Então, quem é o Senhor Jesus? Ele é um Senhor de igual ao Senhor Deus. Se olharmos em Gênesis, o Senhor Deus, quando estava criando toda a criação, então, como aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. Então, por que o Senhor colocou em plural nós? Então, Deus é um único, não é? Mas então, o Senhor, ele diz, nós façamos o homem à nossa imagem. Então, quer dizer o quê? O Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Espírito Santo, tudo foi manifestado. Então, não é quer dizer que o Senhor Deus é 3. É algo que nós não conseguimos compreender com o nosso conhecimento. Então, o Senhor Deus é a Trindade. Então, o Senhor Deus, ele trabalha dividido em Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho. E então, quem é o Senhor Jesus? Ele é o Criador. É por isso que em João, capítulo 1, versículo 2, no versículo 1 estava escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus, Ele é o Criador. E também como em Hebreus capítulo 1, versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então criou todas as coisas pela palavra, e pela palavra Ele está cuidando do universo. Quem é? É o Senhor Jesus. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O Senhor, ele criou pela palavra.
E agora, pela palavra, ele está conduzindo toda a criação. E ele veio como carne, veio a este mundo e morreu na cruz e acabou, purificou os pecados. Isso parece uma história que não faz sentido, mas isso é a realidade. Então, pela palavra ele criou e ele está conduzindo este universo. Esse Senhor, ele veio como carne e ele morreu na cruz e ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados e através do seu sangue ele purificou dos pecados. E esse Senhor, ele por ter ressuscitado e retornado para o Senhor Deus, sentou à destra de Deus. Esse Senhor é o Jesus Cristo. Então esse Senhor agora ele veio como Espírito Santo. Por isso que se olharmos em Romanos capítulo 8, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo são tudo iguais. Não tem como separar. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, então realmente qualquer um que não tem o Espírito de Deus não é de Cristo. Então você ser cristão, quer dizer que Cristo vive dentro dele. Então, o Senhor Deus que criou todas as coisas, que realmente conduz. Esse Senhor Deus, ele veio como carne, como homem neste mundo e morreu na cruz. Depois de 3 dias ressuscitou e foi levado aos céus. Agora esse Senhor, ele veio como Espírito Santo para dentro de mim. Esse Senhor está dentro de mim. Vocês conseguem crer nisso? Não conseguem entender, não é? É uma verdade surpreendente. Mas a verdade, o Senhor Deus, ele tem nos criado, o objetivo dele é para estar conosco. É para o Senhor estar vivo conosco, é por isso que ele nos salvou. Então agora o Senhor está vivo dentro de mim. E ele me levará para o céu eterno, para viver conosco eternamente. É difícil de crer, mas essa é a verdade. Então o Espírito Santo, ele está aqui comigo. Aleluia, amém. Ele está comigo. O Senhor Jesus, que é o Senhor Deus, agora ele veio como Espírito Santo para mim. Isso é um milagre. Isso é a verdade. Então agora a vida de fé. Então agora é servir esse Senhor que está dentro de mim. Essa vivência de servir o Senhor, o Espírito Santo, as pessoas pensam que é como se fosse um poder de voar, que você recebe um Espírito que vem dos céus e você segura em você. Então o Espírito Santo, eles desconhecem. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo é o Senhor Deus, é igualitário ao Senhor Deus. Ele tem uma personalidade pura. Ele tem a justiça, o conhecimento e a sabedoria. Então ele tem toda a emoção, a determinação e o planejamento. É o Senhor completo. Então realmente ele tem o conhecimento, quer dizer que sabe todas as coisas. Não existe nada que ele não saiba. Então ele sabe todas as coisas. Ele sabe, conta até todos os meus fios de cabelo. Esse Senhor Deus, ele está dentro de mim. Então, a emoção, os sentimentos. De certas formas, ele está triste. Também ele se preocupa. Ele realmente começa a ter cobiça. Ele tem um sentimento puro, perfeito. É por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 30 está escrito: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Assim como aparece em Romanos capítulo 8, versículo 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então nós, quando não sabíamos orar, o Espírito Santo ele vai se preocupando e ora por nós. Então ele se preocupa também. O Espírito Santo ele se entristece. Então como aparece em Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então a esposa, ela quando se encontra com outro homem além do seu marido, então o marido quando saber disso ele vai ter ciúmes, não é? Então será que ele vai ficar assim, normal? Então o Espírito Santo, já que nos ama tanto, quando nós amamos outras coisas além do Senhor Deus, o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Normal ele ter ciúmes? Tá, realmente não devemos amar as coisas do mundo.
Então o Senhor, Ele deu a sua vida, Ele nos ama. Por causa de nós, Ele, toda a vontade, todo o plano do Senhor Deus foi efetuado porque Ele nos ama. Então agora Ele está pedindo nosso amor para Ele. Mas isso é algo demais? Isso é algo lógico a ser feito. Então se olharmos em João capítulo 21, versículo 15, o Senhor Jesus que ressuscitou disse para Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Então você me ama mais do que todas as coisas. Ele disse 3 vezes isso para o Senhor Jesus. Mas quantas vezes ele gritou, falou tão fortemente, corajoso, mas depois de um pouco tempo ele foi e negou o Senhor Jesus 3 vezes. Então o que aconteceu com isso, João, filho de Jonas? Então, mas Pedro viu que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Pedro não tem dignidade nenhuma para morrer pelo Senhor Jesus, enquanto Jesus não morrer primeiro. Então, antes do Senhor Jesus morrer, então realmente não tem como compreender verdadeiramente o amor do Senhor. O Senhor ainda nem morreu por Pedro, mas por que Pedro vai morrer pelo Senhor? Isso não é permitido por Deus. Então agora, o Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, agora ele está perguntando para Pedro. Agora, você me ama de verdade? Perguntou 3 vezes. A mesma pergunta. E Pedro, da mesma maneira, falou: Sim, o Senhor sabes que eu te amo. Então Pedro agora, ele com a sua emoção, seu conhecimento, sua coragem, não vive mais por isso. Agora ele vive pela verdadeira graça e amor do Senhor. Então, agora Pedro, ele pode morrer, ele pode viver por Cristo, está preparado. Então agora o Senhor disse o quê? Apacenta os meus cordeiros. Agora ele seguiu até a morte, o Senhor. Então agora o Senhor ele está perguntando para nós: você me ama? Quanto que você me ama? Então nós diante do Senhor precisamos responder: Senhor, tu sabes que eu te amo. Também sabe que eu amo mais outras coisas que o Senhor. Então, como aparece em João capítulo 5, versículo 42. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. O Senhor, Ele sabe. E então agora, então tem essa personalidade completa. Então Ele estar dentro de mim. Então agora, servindo esse Senhor, eu preciso viver. Agora, esse Filho de Deus que largou seu corpo porque me amou, não é eu que tenha feito algo, mas Cristo que está dentro de mim. Cristo está em mim, habita em mim. Então agora eu amo o Senhor. Agora eu quero viver pelo Senhor e eu também preciso morrer pelo Senhor. Então isso é vida de fé. Tá, o Evangelho realmente foi que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou por causa de mim e por causa dos meus pecados. Então eu creio nisso, verdadeiramente recebo a salvação. A salvação não é minhas obras. Então realmente mesmo que eu tente somar minhas obras a essa graça do Senhor, não tem como. Então quando compreendemos esse amor, essa graça do Senhor, podemos receber a salvação. Nascemos de novo, tornei filho do Senhor Deus, consegui a vida eterna. Tudo isso é a mesma palavra. Então dá para entrar no céu e ainda sobra. A nossa vida de fé agora é a forma de nós retribuirmos essa graça que recebemos. Então agora eu amar o Senhor que me amou. Eu agora seguir o Senhor. Isso é a vivência da vida de fé que eu vos contei. E então agora, essa vivência de seguir o Espírito Santo, nós de passo a passo precisamos ir aprendendo. Então realmente de pura personalidade agora está comigo. Quando eu estou dormindo, Ele está comigo. Quando eu acordo, Ele está comigo. Aonde seja que eu vá, Ele está comigo. Então vocês conseguem levar esse Senhor que está com você para qualquer lugar? Esse Senhor, Ele é o Criador de todo este universo. O Senhor Deus, Ele é igual ao Senhor. Ele morreu por mim e ressuscitou. Ele veio para o meu corpo.
O Senhor Jesus, quando era vivo, os discípulos, eles serviam o Senhor Jesus ao lado. Eles iam por todo lugar de Israel com Jesus. Mas agora o Senhor Jesus, quando foi levado aos céus, o Espírito Santo veio para cada um de nós individualmente. Isso não é surpreendente? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Então, o Senhor Jesus, Ele está dentro de mim. Então é o quê? Isso é o templo do Senhor. Então você vai sujar com o templo do Senhor Deus? Você vai pecar porque o Espírito Santo não conhece? Com esse corpo do Senhor, será que vocês podem falar de qualquer jeito? Fala de qualquer jeito, age de qualquer jeito? Então não pode ser assim. Então não tem como sujar esse corpo. Fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Então agora o Senhor, Ele não comprou somente o meu espírito, mas a minha carne também. Então este corpo é um templo santo do Senhor Deus. Então não pode esquecer isso. Quando está ouvindo, fala, nossa, deve ser isso, mas depois logo esquece. Mesmo que esqueça da existência do Senhor, o Senhor permanece ali. Se você não sabe que o Senhor está lá, como Ele deve ficar triste? O Senhor, Ele está junto, então você vai se preocupar? Se o Senhor estiver junto, você tem algo a temer? Você tem algo a cobiçar? Não vai se preocupar, cobiçar de nada. Então, Senhor Jesus, Ele está dentro do meu coração. Eu tendo somente esse único Senhor e eu estou totalmente satisfeito. Então, mesmo que eu não tenha nada, o Senhor, quando Ele está dentro de você, é o melhor. Mesmo que você tenha todas as coisas do mundo, se você não tem o Senhor, do que adianta? Só com um único Senhor eu me satisfaço. Seja na gruta ou no castelo, seja na planície ou na praia, mesmo que eu esteja sozinho, quando o Senhor está comigo, aquele lugar é o céu. Então, isto é fé. Por isso que em Efésios capítulo 3, versículo 16, ele diz que pela fé Cristo está dentro de vossos corações. Então, através da fé, Cristo habita dentro de vós. Então, creia nisso. É necessário crer. Então, uma pessoa após nascer, ele sabe que se o coração dele está lá, se o fígado está lá, ou se ele tem os pulmões. Ele não sabe. Mesmo não sabendo, tem. E agora, quanto mais vai crescendo e vai estudando na escola, ao aprender o corpo humano, ele descobre, nossa, o coração dentro de mim bate mais de 100 mil vezes por dia. É surpreendente. É por isso que eu estou vivo. Tenho pulmão, tenho fígado, tenho pâncreas, tenho diversos órgãos. Então, realmente é algo bem misterioso. Mas então, se você sabe que isso existe dentro de você, não se pode fazer coisas ruins ao coração. Uma pessoa, ela ouviu dizer que o pulmão estraga ao fumar, mas ele fala, não importa. Então, está derretendo o pulmão todo. Então, o fígado está estragando. Mesmo falando que é ruim, ele faz, ele come, ele faz tudo o que ele quer. Morre logo então. Se souber que Cristo está dentro de você, você não deve fazer coisas que Cristo não gosta. Então tem que fazer coisas que o Senhor se agrada. Mesmo que eu goste, se o Senhor não gosta, não deve fazer. Mesmo que eu não queira fazer, se o Senhor se agrada, se o Senhor está querendo que eu faça, eu faço. O desejo do Senhor é o meu desejo. Mesmo que eu queira ir, se o Senhor não deseja, eu não devo ir. Mesmo que eu queira falar, se o Senhor fala, não fale, eu não devo falar. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.
Então você estar nele, quer dizer que eu dentro do Senhor, o Senhor dentro de mim. Então quem crê nisso, como o Senhor o fez, como a palavra do Senhor, não importa o que ele fale, então conforme a palavra do Senhor. Então, caso eu tenha um pensamento ruim, eu preciso jogar fora isso. Então, precisa seguir o Espírito Santo. Então, se você ama o irmão, você tem que amar. Mas se você odeia, você tem que falar, nossa, realmente o Espírito Santo não gosta, eu preciso jogar isso fora. Eu não posso julgar, eu não posso condenar. Mas se olhar o cristão, ele segue conforme a sua emoção, fala o que ele deseja, ele briga com os outros, ou se verdade, na verdade, ele manda até o soco no outro. Então, lá dentro, será que o Espírito Santo está mesmo? Então, a pessoa que recebeu a salvação, se ele não sabe que o Espírito Santo está lá dentro, ele fica assim. Então, ele está desprezando o Espírito Santo. Então, como o Espírito Santo deve ficar tão preocupado? Então, realmente não pode dar preocupação ao Espírito Santo. Não pode dar preocupação, tristeza. Eu faço do jeito que eu quero? Então, fala de qualquer jeito. Ele destroça todos os sentimentos da outra pessoa. E depois fala, nossa, é porque minha característica é assim mesmo. Entenda. Ele mata o outro e fala, me desculpa. Então ele mata a personalidade. Então você dar um ferimento com a faca, depois de um tempo, ele cicatriza. Mas o ferimento pelas palavras, eles vão para a eternidade. E ele esquece. Então os cristãos, eles precisam ter muito cuidado. Cuidado e mais cuidado para viver. Evitando de ir contra o Espírito Santo. De preocupar o Espírito Santo. Não é mesmo? Então agora a vida de fé não é eu viver do jeito que eu quero, aí na igreja eu finjo que estou orando, eu finjo que estou aprendendo a palavra, eu finjo que estou ouvindo muito bem a palavra do Senhor Deus, ver se estão pregando bem ou não, aí ele fala até mais, depois vai embora, eu vivo do jeito... Isso é vida de fé? O Senhor Deus é o ídolo? Até pessoas de outra religião, eles servem melhor do que isso. Então agora nós somos servos, filhos do Senhor Deus. Nós somos cristãos renascidos. Nós vivemos com o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo ele está dentro daqueles salvos. Como em Efésios capítulo 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito Santo, ele transformou, unificou todos aqueles que pregam a palavra do Senhor. O Espírito Santo o faz. Continuamente eu já disse essa palavra para vocês, mas por que esquecem? Nós, quando recebemos a salvação individualmente, mas após recebermos a salvação, não somos mais individual. Nós estamos dentro de um rebanho. Então, dentro de um único Deus, de um irmão e uma irmã. É uma esperança, a mesma vida, vivência, objetivo, através do cuidar de um único Espírito Santo e condução. Eu estou dentro daquele rebanho santo. O Espírito Santo unificou. Então o corpo é um só. O Senhor Deus é a cabeça e nós somos o corpo. A cabeça é um só, não pode existir vários corpos. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Nós nos tornamos um corpo somente. Então nós todos bebemos de um único Espírito, quer dizer que recebemos o cuidado, o ensino desse Espírito Santo. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz que vós sois o corpo de Cristo, e cada membro bem ajustado. Então, o Senhor é a cabeça e nós somos o corpo, nós somos os membros colados nesse corpo. Então, nós somos um só, entenderam?
Então nós precisamos saber que nós não somos individuais. Os cristãos agora, através do Espírito Santo, eles são um corpo, um movimento só, unificado, que se chama igreja. Lá dentro, eu sou um membro. Isso é algo surpreendente. Não devem esquecer disso. Então, uma criança pequena, após nascer, então mãe, pai, toda a família, então toda aquela união que se chama família. Nós, após recebermos a salvação, Senhor Deus, Pai, como aparece em 1 João capítulo 1, versículo 3, e a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão. Então, estar dentro dessa comunhão, então não devemos esquecer. Então, uma criança pequena, ela se afasta da família amada. O que acontece? Ela se torna um órfão, se torna uma criança perdida. Um peixe pequeno, como ele não pode viver fora da água, os cristãos, sem a comunhão, eles não conseguem viver. Então, os cristãos salvos, realmente eles precisam estar ajuntados dentro daquele rebanho santo, onde o Senhor conduz. Então, existem diversas doutrinações, denominações evangélicas. Então, nós sabemos quantos membros, quantos crentes temos. Então, realmente, eu, enquanto evangelizava, encontrei com diversas pessoas. Então, eles têm a igreja toda bem enfeitada, ou uma igreja onde tem realmente centenas de milhares de pessoas. Realmente, uma igreja tão extraordinariamente construída. Mas o problema é que quantas pessoas ali nasceram de novo? É muito difícil se encontrar com uma pessoa que nasceu de novo. Falso evangélicos. Falsa igreja evangélica. Então, realmente, como se fosse só um acessório. Falso Cristo. Falso evangelho. Espírito Santo falso. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar outro Jesus, outro Espírito Santo, outro evangelho, o que é esses outros? São tudo falsos que o diabo criou. A vida toda você frequentando a igreja achando que você está crendo, você está indo tão bem. Mas quando você nasceu de novo? Quando você verdadeiramente nasceu de novo? Não consegue falar. Ele fala, nossa, eu fui escolhido desde a criação. Eu fui escolhido desde que frequentei a igreja. O quê? Dentro da igreja, mesmo que você morra de velhice, você não foi escolhido. Então realmente é muito insensato. De qualquer maneira, então ir a qualquer igreja não pode. O Senhor, Ele trabalhar dentro de nós, esse é o trabalho da evangelização. Após recebermos a salvação através da condução do Espírito Santo, o Espírito Santo conduz aqueles que receberam a salvação para unificar, e assim ele alimenta cada um. Então eu disse isso quando nós aprendemos sobre o trabalho do Espírito Santo. Então hoje é a maneira de nós revisarmos mais uma vez todas as outras palavras que eu preguei antes. Não fique falando, já está pregando a mesma coisa que pregou. 100, 1000 vezes, não importa, vocês têm que continuar ouvindo. Se olharmos em Tito capítulo 2, então todas as pessoas realmente manifestou a graça do Senhor e realmente todos chegaram à graça do Senhor. Então o Senhor nos alimenta e sustenta. A pessoa que recebeu a salvação é protegida. É defendida pelo Senhor. O Senhor não nos deixa. Os pais, como eles amam tanto os seus filhos, eles abraçam. Nos Estados Unidos teve um incêndio. A casa queimou toda. Lá no subsolo, quando eles desceram, eles viram que estavam escondidos, onde um pai estava deitado sobre o seu filho. E quando viu, o pai morreu queimado. E embaixo o filho estava vivo. O pai abraçou aquele filho. Então ele morrendo. Então nós precisamos saber que o Senhor nos protege.
Então, em Salmo 121, versículo 1, levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. O Senhor que nos guarda não tosquenejará, nem dormirá. Ele dia e noite protegerá. Então o Senhor irá te proteger. Então o Senhor, Ele irá te proteger. Então o Senhor, Ele te guardará. E então, o Espírito Santo, Ele nos ensina, como em 1 João capítulo 2, versículo 27, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, após recebermos a salvação, então, o Espírito Santo nos faz compreender a graça. O Espírito Santo permite para todos aqueles o que necessitam, de pouco a pouco. Todas as coisas. Todas as coisas. Quer dizer que após recebermos a salvação, todas as coisas que precisamos saber, Ele nos ensina. O significado da igreja em coreano realmente é muito bom, porque é de ensinar e de se ajuntar. Então quer dizer que nós podemos nos unir para receber o ensinamento do Espírito Santo. Sempre que nós nos reunimos, o Senhor, Ele tem algo que quer nos ensinar. A escola, ela de alguma forma, nós vamos para aprendermos algo. A igreja, nós vamos para aprender a palavra do Senhor. Então nós, cada um individualmente, quando lemos a Bíblia, o Senhor nos faz compreender. Então, individualmente podemos aprender diversas coisas, podemos memorizar. Mas quando nós estamos reunidos juntos, nós estamos aprendendo a palavra. Então, para todos nós, há aqueles momentos, o que o Senhor Deus deseja falar, nos ensinar, Ele já preparou. É por isso que o Espírito Santo, Ele diz que realmente nos ensina todas as coisas, que realmente não existem falsidade, mas tudo é verdade, para nos ensinar. Então, o Espírito Santo, Ele nos mostra o que é necessário. E assim, Ele nos conduz. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, realmente aqueles que recebem a condução do Espírito Santo são filhos de Deus. O Espírito Santo, Ele nos protege, Ele nos ensina, Ele nos conduz, todos os dias Ele nos conduz. Em João capítulo 16, versículo 13, quando o Espírito de verdade vier, vós todos serão conduzidos para a verdade. Então, não que desviem para a esquerda nem para a direita. Irem reto. A palavra do Senhor Deus é a verdade. Então, nós recebemos a condução da palavra do Senhor Deus. Realmente, nossa vivência não é ficar frequentando a igreja, mas receber o ensino do Senhor. Seguir a vontade do Senhor. Como em João capítulo 10, versículo 4, 5, 6. O pastor de ovelhas, ele está cuidando das ovelhas, está indo adiante, então as ovelhas o conhecem a sua voz e o seguem. Então eles não conhecem a voz do estranho, e eles fogem. Então o Senhor, Ele é o bom pastor que nos salvou. Quando nós estamos vendo o Senhor à frente, precisamos segui-lo. Em Israel, eu vi os pastores de ovelhas, onde eles iam adiante, e todas as ovelhas faziam uma fila e seguiam. Então, quando nós vamos lá, nós podemos ver que existe tipo um caminho, uma trilha onde o homem foi, as ovelhas vão atrás, em linha reta. Então surgiu um caminho. Então o pastor de ovelha, quando ele ia indo, as ovelhas vinham atrás. Então realmente eles conhecem a minha voz. A ovelha conhece a voz do pastor. Então, o cristão, ele conhece a voz do Senhor. Após receber a salvação, como disse, a palavra do Senhor Deus, o isso é falso, consegue distinguir. Como o paladar que consegue discernir os gostos, como o ouvido consegue discernir as vozes. Temos uma palavra assim em Jó capítulo 11. A língua diferencia os gostos. Então, se a comida está ruim ou já apodreceu, a boca ela examina e ela joga fora se estiver ruim. Não pode comer coisas estragadas. Como o ouvido consegue diferenciar as palavras. Se você aprende errado, a vida de fé é estragada. Por isso, pode ser que nós não vejamos o Senhor, mas podemos ouvir a voz do Senhor.
ouvindo a voz do Senhor. Onde quer que o Senhor vá, eu vou junto com o Senhor. Então eu vou com o Senhor. Eu sigo o Senhor. Como em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Espírito Santo nos conduz, ele nos conduz para a luz da verdade, pelo seu nome. Nós, ao ouvir a voz do Senhor, seguimos de forma correta, continuamente seguindo. Como em Salmos 48, versículo 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nossa guia até a morte. Após recebermos a salvação, até entrarmos no reino dos céus, o Senhor nos protege, nos conduz. Então agora, por isso que em Salmos 73, versículo 24, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Agora o Senhor me conduz pela sua palavra, depois ele me receberá na glória eterna. Então naquela glória eterna, até entrarmos, iremos receber a condução do Senhor. Então agora não importa para onde as outras pessoas vão. Então agora quer ganhar muito dinheiro, quer fazer um grande trabalho. Isso não importa mais. Agora nós amamos o Senhor. Nós ouvimos a palavra do Senhor e precisamos seguir o Senhor. E então, nós nesse último canto da palavra, quando estivermos seguindo o Senhor nos espera. Então até o dia que nós nos encontremos com o Senhor. Agora, então esta palavra que nós lemos, se olharmos, continuamente eu precisava contar essas palavras para vocês. Então, como em João capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. O trabalho do Espírito Santo é o trabalho mais importante. E qual deles é esse trabalho? Um dos trabalhos é testificar sobre o Senhor Jesus. No Antigo Testamento, o Senhor Jesus, ele morreria na cruz e ressuscitaria, estava profetizado no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus, conforme a Bíblia, ele nasceu em Belém, nasceu do corpo de uma virgem. E através da palavra, o Senhor, ele morreu. E através da palavra, ele ressuscitou. E através da palavra, ele foi levado aos céus e o Evangelho foi pregado por todo o mundo. E através da palavra, ele retornará. O Espírito Santo, ele é aquele que testifica essa verdade da morte, ressurreição e do Senhor Jesus. O Senhor Deus, ele já prometeu para nós. O Cristo, ele morreria na cruz e ressuscitaria e ele ia cumprir essa promessa. E o Espírito Santo é aquele que testifica essa promessa para nós. Ele nos faz compreender. Então as pessoas que receberam a salvação, e eles estão testificando esse trabalho para que outras pessoas possam receber a salvação. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, mas como é que o Espírito Santo faz? Será que ele fala lá dos céus para as pessoas? Não é isso. É por isso que se olharmos o versículo 27, vamos ler todos juntos. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo, ele testifica sobre o Senhor. E o Espírito Santo, então ele fala que vós também. Então, quer dizer que as pessoas que receberam a salvação antes, através do Espírito Santo, ele testifica o Senhor. Então, no tempo passado, eu já disse no domingo para vocês, as pessoas que receberam a salvação enquanto elas vivem neste mundo, qual é o maior trabalho que elas devem fazer? Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, como em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então uma pessoa que crê pelo coração, ele pode dar a confissão somente pela boca mesmo, não é?
Então, ó, crianças pequenas, elas recebem um presente tão bom do pai que nenhum outro amigo tem. Então ele fica todo feliz, ele vai no bairro e fala para todas as crianças: meu pai comprou isso para mim, vocês não têm, eu tenho, olha, olha. E então, nós recebemos um extraordinário presente do Senhor. Então nós recebemos a vida eterna. E isso não está somente para nós, mas o Senhor Deus deu para todos. Tem como você deixar de testificar isso? Ou a pessoa que recebeu a salvação, se ela fica de boca fechada, não fala nenhuma palavra, o que está fazendo? É o mudo? Então nós não temos como deixar de anunciar as coisas que vimos e ouvimos. Os apóstolos falaram. Realmente, os apóstolos, eles foram a mensagem dizendo: não falem, vou matar vocês. E eles falaram o quê? Eu não consigo deixar de falar. Podem me matar. Eles disseram: julguem se está certo ouvirmos a palavra do Senhor ou de vocês. Então, já que disse para pregar, eu estou pregando. Então nós, com a mesma fé, nós cremos numa mesma coisa e falamos. Falamos porque cremos. Em Salmo 66, versículo 16. E eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Então Jeremias disse: ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração, o meu coração se agita em mim, não posso me calar. Se não falar, ele sente tanto abafo, ele parece que vai estourar o coração. Não consegue aguentar. Então isso é uma pessoa realmente que recebeu a salvação, se ficar de boca fechada, um mudo. Então eu, quando estava no ensino fundamental, então eu era bem introvertido. Quando eu estava na escola, o professor da minha escola, ele me apelidou de velho. Então, já que eu nunca briguei com as crianças, eu não sabia brigar. E então eu ficava só velhinho, olhando pro chão. E então, eu estudava bem. Então eu ganhei prêmios na escola. Mas os meninos não ouviam a minha palavra. Eu falava de pé, eles não ficavam de pé. Então, já que eu era muito manso, uma vez, pela manhã quando eu estava indo para a escola, o outro amigo me viu. Ele começou a gritar: velho! Então meu pai falou: oxe, o que aquele menino está chamando de velho? Então eu respondi e falei: o quê? E fui. Então foi muito engraçado. Isso aconteceu de verdade. Então eu não conseguia manifestar de outras pessoas. Eu não conseguia falar direito. Então, desde a escola fundamental eu ia para a igreja. Então eu, sendo o mente do conselho estudantil, eu recebia aquelas responsabilidades e fazia. Como presidente do conselho estudantil, eu precisava ter uma listinha para ler, regimentos. Eu não conseguia ficar diante das pessoas por de tanta vergonha. Então eu tampava meu rosto para poder ler. Então, mas mesmo assim, uma pessoa tão introvertida, ela se tornou assim, eu não sei. Então, 1000, 100.000, não importa quantas pessoas estejam na minha frente, eu não fico com medo para falar. Realmente eu me alegro de poder falar. Por quê? Porque agora eu tenho coragem no Senhor. Já que tem tantas palavras que eu prego com certeza, então eu não tenho por que envergonhar dessas palavras. Então eu não me envergonho do Evangelho. Então porque esse Evangelho é o dom gratuito do Senhor Deus que salva todos aqueles que ouvem. Então realmente quando você ouve, você compreende, você recebe a salvação. Por que você envergonha? Então nós, quando pregamos a palavra, é porque nós recebemos a salvação. Não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. E o Espírito Santo, através de nós, ele deseja testificar. E então, por isso, em João capítulo 22, versículo 21, o Senhor Jesus que ressuscitou disse: então o Pai me enviou a vós.
Então, como Ele me enviou, eu também vos envio. Então, o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou para efetuar esse trabalho do Senhor Deus. E o Senhor Jesus que ressuscitou os enviar, quer dizer que as pessoas que receberam a salvação agora, eles irão evangelizar. Assim como está em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele que quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anuncia o evangelho de paz. Então, realmente, como vão pregar se não forem enviados? As pessoas que receberam a salvação, eles são enviados para pregar a palavra do Senhor Deus. Ser enviado quer dizer que tem um objetivo para algo. Então, como é que ouvirão se não há quem pregue? Então, como é que crerão se não tem quem realmente invoque? Então, realmente não tem como receber a salvação. Então, realmente, se todos fecham a boca, ninguém recebe a salvação, não é? Então, nós, no mundo todo, e seja no nosso país, nós estamos evangelizando, deixando na graça do Senhor Deus. Realmente não tem outro lugar que pregue o evangelho mais fortemente assim como nós. Mesmo que procuremos, não dá para ver aonde estão essas pessoas. Pode ser que estejam por aí, mas eles são muito fracos. Até por isso que seja o outro fazendo ou não, o Senhor Deus já que deixou na nossa mão, viver ou morrer precisamos fazer, nesse último tempo do Senhor. Agora, nós somos os últimos da fila. Então nós agora, para pregar esse evangelho do Senhor Deus, fomos enviados a este mundo. Então, Lucas capítulo 24, vamos procurar. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 47. Lucas capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Então vamos ler todos de novo, versículo 48. E destas coisas sois vós testemunhas. Então agora o Senhor Jesus que ressuscitou, ele nos disse. Então, através deste nome, o nome de quem? Do Senhor Jesus. Realmente, através da misericórdia desse Senhor, Ele deu a remissão dos pecados. E isso começou desde Jerusalém, sendo pregado por todas as nações, até os confins da terra. Está registrado. Então, já está escrito isso no Antigo Testamento. Então, e dessas coisas sois vós testemunhas. Então, fazer esse trabalho de testificar isso é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo efetua esse trabalho através de quem? Das pessoas que receberam a salvação. Vós sois testemunhas. Então vamos procurar Atos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Versículo 4 e 5 vamos ler todos juntos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Esta é a palavra, dentre as palavras que o Senhor Jesus disse para os discípulos antes de ser levado aos céus. Ele diz para eles não partirem de Jerusalém, mas sim que eles realmente esperassem a promessa do Pai. Então, a promessa que o Senhor Deus o fez é esperar o Espírito Santo. Então agora o Senhor Jesus, ele ressuscitou e eles o viram. Durante 40 dias o Senhor se manifestou e o Senhor foi levado aos céus. Todos os discípulos viram isso e eles sumiram todo o medo, toda a desconfiança. Agora tinham coragem, precisavam sair para pregar, mas o Senhor disse para eles não irem ainda. Não ausentassem de Jerusalém ainda, esperem. Então realmente como a promessa do Senhor, precisa esperar. Precisa esperar nessa promessa do Senhor. Quando o Espírito Santo vier, é necessário vir o Espírito Santo para que uma pessoa que recebeu a salvação possa ser unificada. Então assim possa se tornar o corpo de Cristo.
Então é preciso esperar até aquele tempo. Então não pode ser individual. Então quando o Espírito Santo vier, quando estiverem unidos lá dentro, juntos têm o poder. É por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8, vamos ler todos juntos. Vamos ler todos juntos, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então agora precisam esperar pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, vós recebereis o poder, a virtude, e então realmente irá ser testemunha do Senhor em todo Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando o Espírito Santo vier, vão se tornar um corpo só, e lá tem o dom do Senhor Deus. Então ele fala o que? Vós. Então o Senhor Deus Pai que está lá dentro não é somente meu Pai, é nosso Pai. Nós seremos testemunhas dentro de nosso Pai. Então como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então agora nós somos um rebanho. Então não somente os discípulos do Senhor, mas a igreja. O Espírito Santo quando vier a vós, onde está este poder? Este poder não está em mim, está dentro da igreja. Então, realmente, dentro desse corpo nós temos força, não é? Então, se eu der um soco aqui com... Posso quebrar esse vidro, não é? Então, é porque esse soco tem a força? Não, está dentro desse corpo. Então, realmente, a força, o poder desse corpo é dado por todo o entendimento e vontades da cabeça. Então, para efetuar o objetivo da cabeça, nós temos força. Então, dentro desse corpo de Cristo, o Espírito Santo nos permite a virtude. Então, realmente, isso é para fazer a vontade da cabeça, que é o Senhor Jesus. A vontade do Senhor é que nós sigamos a vontade do Senhor Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou. Pregue este evangelho. Porque quando o Espírito Santo vier, nós iremos ser testemunhas do Senhor até os confins da terra. Ele não está falando para nós tentarmos ser, mas ele fala que ser-me-eis, já seremos automaticamente. Então agora, se der um exemplo, fala que nós estamos com uma doença nesse corpo. Perdeu toda a força. Então me desculpem, mas essa pessoa está falando, nossa, estou com tanta idade. A cabeça está bem jovem. Ele consegue fazer todas as coisas pela cabeça, mas o corpo não obedece mais. O Senhor Jesus, o que ele disse? Em Mateus capítulo 26, continuamente os discípulos que estavam dormindo, cochilando. Então, mesmo que desejem de coração estar acordados junto comigo, mas a carne não consegue. O coração deseja, mas a carne não tem força. Uma pessoa que recebeu a salvação, ela sabe. Sabe que precisa viver pela vontade do Senhor Deus, pelo Evangelho. Ele é bem esperto, mas não tem força. Por quê? Porque ele não está dentro de uma comunhão correta, recebendo a alimentação, recebendo o ensino, vendo o poder do Espírito Santo. Já que não tem isso, ele não tem força. Então o coração deseja, mas não há força. Quer dizer que é fraco. Não consegue fazer. O Senhor deseja que você esteja dentro da igreja do Senhor com o poder do Senhor, mas como pode acontecer o trabalho do Senhor Deus sem o poder? E então, o Senhor que está dentro de nós agora, o seu poder, o seu dom é manifestado através de nós. Esse dom do Senhor é para pregar esse evangelho do Senhor. As pessoas que receberam a salvação, eles vivem somente para pregar este evangelho do Senhor Deus. Não devem esquecer disso. O trabalho do Espírito Santo, dentre os mais importantes, é que nós, após morrermos e ressuscitarmos, é para que nós possamos realmente testemunhar esse efeito do Senhor Jesus, a sua salvação, que nós recebemos o perdão dos pecados, agora podemos entrar no reino do Senhor Deus. Este evangelho possa ser pregado por qualquer pessoa que tenha fé, creia nessa palavra, possa realmente receber a salvação através de nós, sendo testificada. O Espírito Santo está trabalhando dentro de nós. O Espírito Santo, quando vier, e ele chegou, agora sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Nós recebemos a salvação enquanto nós permanecemos aqui. O objetivo é para pregar o Evangelho do Senhor Deus. Nós não devemos esquecer de forma alguma.
E então, continuamente, nós iremos realmente aprender sobre qual é o trabalho do Espírito Santo. Então, as pessoas que receberam a salvação, então o que vocês revisaram, vocês precisam entender. Porque nós que recebemos a salvação primeiro, nós quando revisamos é muito bom, não é? É? O saber já todos sabem. Mas o coração está tão fraco. Não pode ser assim. Precisa dar coragem. Eu não consigo, mas nós, dentro desse rebanho, podemos conseguir fazer. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, o Senhor nos salvou. O Senhor nos diferenciou de forma santa deste mundo. Nós, que éramos pecadores, fomos unificados pelo Senhor, para que possamos efetuar esse trabalho divino do Senhor, para que cada momento mais nós possamos ser sustentados, ser alimentados de forma correta como seus filhos, para que o Senhor, ao trabalhar no meio de nós, nós possamos trabalhar e pregar esse evangelho do Senhor Deus. Então nós, dentro do corpo de Cristo, como membros em particular, que nós possamos viver de forma preciosa, que dentre nós nenhuma pessoa se perca desse rebanho santo do Senhor Deus, que o Senhor, através do seu dom, do seu poder, possa nos utilizar de forma pura e santa. Em vários lugares que está acontecendo a conferência da sua palavra, que realmente possa acontecer a manifestação do trabalho do Espírito Santo e se torne felicidade para nós e diante do Senhor Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.